Eu já gravei alguns vídeos explicando sobre a Escola Sabedoria Divina, mas acredito que ainda faltou ser um pouco mais claro, né, no objetivo da missão Escola Sabedoria Divina. A Escola Sabedoria Divina, ela é uma escola, né, e não uma igreja, né, que poderia ser chamada Igreja Sabedoria Divina, por dois motivos, né? Primeiro que a escola ela ensina, né? E a escola tem, né, o início, meio e fim, né? Ou seja, o aluno aprende e depois não precisa mais frequentar, né? A igreja já tem, né, o intuito de manter a pessoa permanentemente frequentando. E outro aspecto é que eu também não pretendo, né, como fosse uma, se eu fosse uma, a escola de sabedoria divina fosse a igreja sabedoria divina, não estaria pedindo, né, não pediria o dízimo, né, como meio de se manter, né? Então não vamos entrar no mérito da questão do dízimo, né? E então eu não teria esse anseio de solicitar, pedir dízimo, né? Apesar de Deus colocar isso, né, como uma maneira de estarmos próximo a Ele. Mas eu não colocaria como uma maneira imposta, né? Então, por isso que a escola, ela atende de uma maneira muito melhor no aspecto que eu busco apresentar. Além disso, né, qual que é a diferença, né? A escola, ela tem um aspecto de mostrar Deus como um todo, né, o Deus de verdade, né? Por que Deus de verdade? Porque ele não limita, né? Ele não é limitado, a gente não pode limitar Deus. Infelizmente, né, dentro das religiões, é limitado Deus, né? Como assim, né? As igrejas dizem que para você encontrar Deus, você tem que frequentar, você tem que estar lá dentro, né? E tem até um testemunho de uma pessoa, né, que diz que uma vez precisou, né, de um pedido para Deus, ela foi, assim, aguardou ter o culto para poder fazer o pedido para Deus, né? E aí chegou quando ela fez o pedido para Deus, Deus respondeu para ela: por que você esperou vir aqui nesse momento para me pedir? Porque você não me pediu antes, né? Então, isso é realmente fato, né? Então Deus fica assim: por que você espera ir lá para pedir? Então a igreja, ela limita Deus, né? Diz que Deus está lá dentro, que você só vai encontrar Deus lá dentro. Outro aspecto, né, que limita é que as igrejas dizem que Deus só vai agir, né, através de um padre, que Deus só vai agir, né, quando através de um padre, né, através do pastor, através do rabino, através de um médico, né, de formação normal, né, um psicólogo. Então, as igrejas limitam Deus, né? E Deus, na verdade, ele usa a pessoa que ele quiser usar para ajudar a outra pessoa, né? Usar uma pessoa, curar um filho dele, né? Ou dar uma mensagem para um filho dele. E aí, nesse aspecto, nós temos os terapeutas holísticos, né? Então, que dentro das igrejas são mal vistos, né? Por dizer que eles não são pessoas que representam Deus, né? Sendo que Deus usa, com certeza, os terapeutas holísticos aí para cuidar, curar as pessoas, né? Entretanto, né, os terapeutas holísticos também têm uma questão que, vamos dizer assim, não está 100% certa, né? Porque apesar de elas curarem, né, serem instrumentos de Deus para através das ferramentas que elas utilizam para curar as pessoas ou ajudar as pessoas, elas acabam não reconhecendo Deus como Criador, né? Ou daquela maneira que Deus realmente está presente na Bíblia, né? Como o Espírito, né, que criou o mundo, né, criou todos nós, criou o universo. Aquele Deus, né, que caminhou com Adão e Eva, aquele Deus que caminhou com Enoque,
aquele Deus que Jesus fala, o Pai é um espírito, né? O Pai é um espírito. Então, os terapeutas holísticos entendem que Deus é uma energia, que é uma centelha divina, que é uma consciência coletiva, não reconhecem Deus como de fato Ele é, né? Um espírito. Né? Então, a Escola de Sabedoria Divina vem integrar para que as pessoas que são religiosas, né? Pessoas que estão na igreja, elas também reconheçam que Deus utiliza os terapeutas holísticos para ajudar elas, e que os terapeutas holísticos também reconheçam Deus como o Deus Pai, né? Criador, um espírito que caminhou aqui na Terra, de forma humana, com Adão e Eva, com Enoque, apareceu, né, para Abraão, então, e não um Deus que é uma consciência, algo abstrato, uma centelha divina, né, que é um pontinho de luz. Então a Escola de Sabedoria Divina vem integrar, né, para que quem frequenta as religiões reconheça que Deus está presente e Ele utiliza as outras pessoas, os terapeutas holísticos, para ajudarem as pessoas, e que os terapeutas holísticos também reconheçam Deus verdadeiro, Pai, Criador, né, como forma de espírito. Então esse é o objetivo da Escola Sabedoria Divina. Tá joia? Até mais.